a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 6º episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente as atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vão encontrar vários conteúdos sobre o basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA, que agora está nos playoffs. Está pegando fogo já. Estamos quase chegando naquele momento decisivo de saber os finalistas. Temos 2 lembretes importantes. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo, lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. Além de ter o cupom na nossa lojinha na Woodset, tem camisa, caneca, moletom, tudo maravilhoso lá para você adquirir e usar nossas roupinhas. Não poderia ser diferente, eu estou aqui com a minha querida co-host Paloma, gente. Paola! Por que eu falei Paloma? O apelido dela é Paloma. O outro lado dela é igual a Ruth Raquel lá, né? Tem a Paola e a Paloma. É a Paola e a Nossa, Paloma. Entendi. É gêmeo. Que gentil, realmente gêmeas. Muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. A Carol sempre tão gentil, tão bondosa comigo, né? Engraçado que a Carol foi banida do Twitter essa semana, injustamente, né? Alguém tá querendo calar a Carol, ela está muito ausente, estamos sentindo falta dela. Gente, sério, eu não sei, o Twitter tem alguma pessoa que me odeia, aí fica denunciando meus tweets. Porque eu tava revoltada assistindo a NFL, né? Uma pessoa que torce pro Seattle Seahawks é uma pessoa revoltada, porque a desgraça dessa franquia é uma porqueira. E aí, tipo, assisti aquela vergonha, porque a gente tava ganhando o jogo de 17-7, terminou perdendo ainda, nem lembro de quanto, mas terminou perdendo, porque morreu, né, a franquia no meio da partida, assim, pane no sistema, desconfigurou tudo. E aí eu revoltada, torcedora revoltada, postei nada demais, postei só o meme, morre praga, e marquei o Seattle Seahawks e fui banida. Tô banida. Até quando o dia que vai sair esse episódio, eu tô banida, só posso falar no Twitter segunda-feira. Pois é um castigo para você refletir nas suas ações, né? Que o Twitter realmente bane pessoas por isso e não outras, né? Que a gente sabe que fazem lá. Então, por isso, estou feliz de estar com a Carol aqui. Saudades dela, muito tempo que a gente não se vê, não se fala. E como sempre, né? Já estamos no 6º episódio, o tempo voa e é isso. Muito obrigada pelos apelidos, Carol. Você é sempre tão gentil comigo, viu? Te amo. Sou uma pessoa realista. E a gente trouxe agora uma pessoa para se defender nesse episódio. Porque falaram tanto dela, que a gente vai dar o direito à réplica, à tréplica, tudo, para ela dar a versão dela das coisas, né? Seja muito bem-vinda, NBA das Minas, Maiara. E para a gente começar com o pé direito, pode começar se apresentando para o pessoal e contando como nasceu o seu amor pela bola laranja. Oba! Então, me chamo Maiara, né? Cristina Leôncio Marins. Tenho 24 anos, nasci em São Gonçalo, mas costumo dizer que sou nascida e criada na comunidade de Santa Marta, porque foi onde eu fui quando eu tinha meus 4 anos, né, com a minha mãe. E o meu amor pela bola laranja também surgiu através da minha mãe, né? Porque, como as meninas também disseram aí, minha mãe também teve essa preocupação comigo de não me deixar, assim, dispersa, né, depois da escola, que eu sempre estudei no período de manhã. E, através disso, ela encontrou, depois de várias tentativas, inclusive balé, que poucas são as pessoas que acreditam que eu também já tentei o balé, ela achou um projeto onde ela trabalhava numa escola que é chamada Nação Rubro-Negra, né, localizada no Leblon, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E aí ela me pôs nesse projeto onde só havia meninos, que
no princípio, assim, eu odiei, né? Porque eu não sabia fazer nada mesmo. E quem sabe usar muito de basquete sabe o quanto é difícil a técnica do basquete. Para iniciante é ruim. E eu sempre fui uma pessoa, assim, como posso me dizer, meio que impaciente, né? E não entendi ainda que é um processo, né? Era novo para mim. Mas aí acho que depois que eu comecei a aprimorar, a cada dia que eu conseguia fazer algo novo, a paixão foi cada vez aumentando e é isso que me fez permanecer até hoje. Bom, que o basquete salva vidas, né? A gente já sabe, tem provas disso todos os dias. A sua trajetória, inclusive, como você falou, se entrelaçou com o Instituto Mangueira do Futuro, por onde também passaram a Raia, Ju, Ribeiro, suas companheiras de LSB, e todas as 3 naturais também do Rio. Você disputou o Campeonato Estadual Feminino Sub-19 em 2015 e venceu representando o Instituto da Mangueira, sendo a 8ª cestinha. Além disso, um ano antes, você foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-18 para a disputa do Mundial 3x3 nas Olimpíadas da Juventude e na China. A gente queria que você comentasse logo a respeito, vamos já começando já com vários dados, várias informações. A gente queria que você comentasse a respeito dessa formação que você teve na Mangueira e o quão importante foi para você e também falasse a respeito dessas experiências que teve com 15 e 16 vencendo títulos e representando o Brasil lá fora. Então, daí dando continuidade, né? Depois desse projeto não. Nesse projeto teve um rapaz, né, chamado Thiago, e hoje eu considero ele como meu padrinho, e ele é louco por mim, costumam dizer aqui no Rio, né? Que me levou até a Mangueira, né? Para que eu pudesse ficar lá, porque lá tinha mais meninas, né? E era a melhor estrutura, assim, né? Até hoje a melhor estrutura de basquete feminina do Rio de Janeiro. Onde eu comecei um processo com as meninas, né? Iniciei com os meninos e comecei com as meninas na escolinha. Ali eu acho que notaram, né, que eu tinha um potencial, assim, que eu poderia ser lapidada, que eu poderia ser, assim, vista, né, de alguma forma em um grupo, assim, de federação. Foi onde, depois da escolinha que me puseram na Mangueira, eu já fui para como eu posso dizer? Para a equipe, assim, principal não, mas que era federada, sabe? Para a equipe federada da Mangueira, né, que era com o Paulo na época. Daí foi onde eu comecei o meu processo ali na Mangueira de treinamento com as meninas. E daí em diante foi onde eu, incansavelmente, sabe, ia treinar, minha avó que me levava, quando minha avó não me levava era meu irmão. E eu me dedicava ali todos os dias e eu acho que com isso chegou em certa fase da minha vida, né, a visibilidade de seleções, que começou quando eu tinha 15 anos, né, que eu fui convocada para minha primeira seleção, onde eu fiquei no grupo e fomos para o Sul-Americano na Venezuela, onde fomos campeões com classificação para a Copa América, onde na Copa América eu também fui e fiquei no grupo das 12 e nós ficamos lá em 3º lugar. No ano seguinte, teve a convocação para o Mundial. Eu já não fui convocada, eu acho que pelo meu desempenho lá na Copa América, acho que eu não fui tão bem, então meu nome nem estava na lista do Mundial, mas eu acho que isso foi uma coisa que me frustrou bastante, sabe? Porque eu me considero uma pessoa muito intensa e muito sentimental ainda, e é algo que eu tenho tentado controlar a cada dia, porque eu já entendi que não tem como eu deixar de ser assim, mas tem como eu ter o controle disso, né? Mas ali, nesse momento, eu deixei me frustrar, e aí, onde a minha intensidade que eu colocava nos treinos, eu comecei a me dispersar com coisas fora ali do treino, sabe? Tipo, mais amizade, mais coisa assim de adolescente, sabe? De dispersão mesmo, não fiquei mais tão focada. E daí a gente começou a praticar o 3x3, né? Onde a Mangueira colocava a gente para jogar os 3x3, porque eram
como é que se diz, uma modalidade nova, né, que estava iniciando. E foi aonde eu me destaquei bastante. Por a gente vencer vários torneios aqui no Rio de Janeiro, né, a gente ganhava todos, eu conseguia uma pontuação que eles falam no Planet da FIBA, né, 3x3, onde é somado uma pontuação onde a jogadora aqui no Brasil, né, era tipo selecionada 2 pelo esse Play FIBA com uma boa colocação, sabe, de pontuação, e outras 2 eram chamadas para a seleção. E aí onde eu me destacava, porque nós ganhávamos tudo, e eu fui chamada para a seleção. A primeira seleção de 3x foi para a Indonésia, né, onde eu foi sub-18, mas onde eu tinha 16 anos. E nós fomos lá, inclusive eu participei do torneio de habilidades, fiquei em terceiro lugar, entre 24 países, 24 meninas fazendo esse circuito, né? Quem pratica o 3x3 sabe. E no ano seguinte eu também fui convocada, que aí nós já fomos para Hungria, né? Mas aí nós não tínhamos um bom desempenho, porque era uma realidade totalmente diferente que era implantada para a gente aqui ainda, sabe? A gente era de quadra, mas a gente também disputava o 3x3 para ter mais competições, né, ali da base. Era o que a gente poderia sugar, sabe? Para ter jogos, para ter visibilidade, enfim. Depois da Indonésia, teve a convocação para a China, onde foi a Olimpíada da Juventude. Nessa Olimpíada da Juventude, foi aonde eu costumo dizer que foi a minha melhor e pior viagem. Por quê? Porque eu estive num lugar onde era uma estrutura baseada numa estrutura olímpica, né? Só que com menores de 18 anos, onde eu pude vivenciar o melhor, assim, basquete, sabe? Mesmo sendo do 3x3, mas ali eu tive um conhecimento, poxa, fantástico, sabe? Tanto de experiência com o jogo, tanto com experiência de vida, quanto de experiência de cultura. Só que ela se tornou minha pior viagem, porque, como eu disse no início, esse tempo eu ainda estava meio que frustrada, né? Meio que eu falei, poxa, treino. Então, a minha melhor competição, a maior competição que eu tinha almejado, assim, era o Mundial, eu não fui nem convocada. Aí eu meio que dispersa, junto com os meninos, no último dia de competição lá. Vou falar, porque para mim não é uma vergonha, que eu amadureci bastante através disso. Eu meio que fugi da Vila Olímpica, né? Junto com um grupo de meninos que também era do 3x, para curtir uma balada, sem noção nenhuma do que poderia acontecer com a gente lá. A gente nenhum de nós falava inglês, muito menos, né, chinês, né? Pô, e foi horrível a volta, que a gente não conseguia pegar um táxi, eu morrendo de medo, única menina, mas sempre tive meio que essa postura assim eu sou de fazer mesmo e sei que. Depois, quando a gente chegou na Vila Olímpica, depois de tanto sufoco, a COB estava toda reunida junto com a 3x3, daí a gente levou uma punição e foi onde teve meu aprendizado maior, assim, dentro do basquete. Eu tentei, aí, poxa, aquilo também me frustrou bastante. No ano seguinte, pelo meu desempenho também, que eu falei, poxa, não, me falaram que eu nunca mais ia pegar seleção nenhuma, que iam manchar meu nome, né? Aí eu falei, comecei, da minha frustração, eu tirei a motivação, comecei a treinar forte e tal. Eu fiz um excelente campeonato brasileiro, que na época era de seleções, né, regionais, que era eu fui pela seleção carioca, onde eu fui uma das melhores jogadoras na final, né, contra o São Paulo. Nós perdemos, mas ali eles viram o tamanho do meu potencial e não deixaram de me convocar no ano seguinte, o 3x3 na Hungria também. E aí foi o meu último 3x3 e foi minha última também deixa, né, de vestir a amarelinha, assim. Depois disso eu comecei a focar, terminei meus estudos, né? Graças ao basquete também, pude ter a oportunidade de estudar
em escolas particulares, né, no meu ensino fundamental até meu ensino médio. Depois disso também ganhei bolsa para fazer a faculdade. Ainda não terminei, né, por falta de vergonha na cara mesmo que eu falo, mas eu tô no 4º período, né, hoje da Universitas, mas eu já tinha iniciado na Celso Lisboa, onde ali na Celso Lisboa também eu já estava meio que desacreditado do basquete, sabe? Mas aí, depois disso, é uma outra história. Mas acho que já pude explicar bastante aí. Antes até de fazer a pergunta, a sequência, você faz faculdade de quê? Educação física. Legal. Sempre é incrível, né? Como realmente a gente confirma, né? Sempre que o basquete educa e transforma vidas. Então, você deu aí um bom apanhado. E aí você tava falando que tava um pouco desacreditada. Semana passada a gente falou assim, que a gente estava criando a panela do LSB, a Carol falou que a gente ia ter o LSB das Minas, e realmente a gente confirma, é o LSB das Minas, são 4 já. A gente já falou com a Júlia. Inclusive, alô LSB, vamos mandar uma torta e um salgado pra gente, né? Pra gente gravar. Já pensou a gente chega lá no CT de vocês, vai gravar com vocês lá ao vivo com câmeras pra gente ter cortes de imagem bem finas. Aí tem uma mesa cheia de torta, de salgado e tal, não sei o que, de suco, né? Porque a mãe não bebe refrigerante. Não, suco pra equilibrar. Esse dia vai ser especial, a Maia vai poder sim. Então tá, hein, Carol? Agora eu senti, então. Meus presidentes, vamos providenciar. Por favor, né? Porque agora a gente já tem o LSB, foi a Júlia, a Ju, a Rai e agora você. Agora a gente vai falar um pouquinho da LBF e da LSB, né? Essa foi a sua 2ª temporada na LBF e a primeira pela LSB. O LSB que, aliás, tem como um dos propósitos recuperar assim, o basquete feminino no Rio de Janeiro. Foi uma temporada muito atípica, com bolhas, não tem torcida, uma competição muito equilibrada. Foi quase unânime que essa foi a edição mais disputada da LBF. Vocês foram eliminadas nas quartas de final para o Veracruz. Eu queria que você avaliasse um pouquinho essa temporada de 2021 do LSB. E individualmente falando, o que você pretende melhorar no teu jogo assim para as próximas temporadas? O que eu pretendo melhorar no meu jogo é o meu poder aquisitivo no ataque, né? Que eu pretendo ajudar, não tanto quanto meta pessoal, mas eu sinto que eu, tendo esse poder, eu posso ajudar muito mais a minha equipe, né? Além de ser uma das principais defensoras da minha equipe, onde, né, ali eu tenho uma certa liderança, mas eu quero poder aprimorar esse meu poder de ataque, sabe? Porque o meu ímpeto em querer fazer, eu sou uma pessoa muito impulsiva, sabe? Eu sou muito emoção, mas eu tô aprendendo, tem 2 psicólogos com a gente, eu tô aprendendo a controlar isso. E vocês vão me ver diferente, mas é uma coisa assim que eu percebi que eu fazia muito no ataque, era agir por impulso, agir sem pensar. E o basquete não é isso, né? E agora a gente teve um processo, né? Que foi, posso dizer que foi retardado, porque a gente não deu continuidade, né? Depois dos 19 anos, no profissional, numa equipe adulta. Então, um processo que a gente já era para estar, a maioria da nossa equipe, que é a base daqui da LSB, ainda não tem, que é a visão, né, do jogo, do basquete real, mas são coisas que a gente está adquirindo a cada dia, a cada treinamento, assim, tá todo mundo bem focado. E é isso. Eu tenho certeza que o que eu mais almejo assim, para melhorar é o meu poder aquisitivo no ataque. E defensivo, claro, eu tenho bastante disposição, mas certas reações também eu quero poder aprender e tá botando também na prática do jogo. Bom, não tem como fugir, a gente precisa falar da pandemia de saúde mental, apesar de ainda ter bastante tabus e preconceitos que cercam a psicologia e doenças mentais, já é fato consumado que ter um acompanhamento psicológico, você falou que vocês têm acompanhamento aí, né, na LSB, enquanto atleta, enquanto pessoa, é absolutamente necessário, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, que não está fácil, a gente fala isso aqui todo santo episódio. Momentos hostis e tristes em que a gente vive no nosso país. Nós reforçamos que nos últimos 3 episódios o LSB tem uma psicóloga, como eu falei no quadro da equipe, a Júlia Crespo, e vocês tinham um horário específico por semana com ela.
Na sua opinião, o quão importante é ter esse acompanhamento e como ele também ajuda no desempenho dentro de quadra? Além disso, como foram os meses de isolamento social e quarentena para você? Então, assim, o trabalho da Júlia é de extrema importância, né? Tanto quanto individualmente, né, para cada uma de nós que ela se disponibiliza para estar ajudando, quanto do grupo, né? Como você falou aí, a gente tem esse encontro semanal com ela, uma vez na semana, e ajudou demais o nosso grupo, por quê? Por a gente ser um grupo novo, né? E sem muitas, assim, certas noções, assim, claro que tinha meninas que tinha já certa noção, tipo, a Júlia era uma pessoa super consciente, né, da pandemia, do que ela estava, tudo que estava acontecendo. Só que muitas ali de nós, né, principalmente eu, meio que não tinha essa visão do o quanto a pandemia poderia, como é que eu posso dizer? A pandemia poderia nos paralisar, né, de uma certa forma, de a gente não poder treinar, de não poder jogar, de ter certos receios, de ter certos cuidados, né? E, tipo, a Júlia foi uma pessoa que ajudou nós demais, porque no momento onde a gente parou, né, com os treinamentos, de se encontrar, a gente tinha os encontros também semanais com ela através de uma plataforma digital, onde a gente falava sobre diversos assuntos e isso ia acalmando a gente, sabe? Tipo, dando meio que uma confiança que isso tudo poderia passar, sabe? E eu não queria, acho que acreditar que seria tão sério quanto foi, né? O quanto ainda, assim, não mais, mas quanto tem sido, né? Em algumas regiões, mas agora bem menos. Mas eu acho que é isso. Eu esqueci o que vocês perguntaram depois, gente. Tô nervosa. Não, respira. A gente perguntou como é que foram esses meses, né, de isolamento social, de quarentena para você. Então, esses meses de isolamento, assim, foi ruim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ativa, né? E no momento que a gente teve que ficar dentro de casa, fazer as coisas dentro de casa, aquilo me angustiou demais. E eu comecei a ter mais vontade, mas eu acho que eu costumo dizer que na pandemia foi onde eu comecei a idealizar mesmo o que eu queria ser, o que eu queria para minha vida, sabe? E ali foi onde eu comecei a ver mais o basquete, assistir jogos, onde eu fui treinar mais, sabe? Foi onde eu consegui, como é que eu posso dizer, definir o meu corpo, onde eu pude conhecer mais meu corpo, porque a gente tinha o Fábio, nosso preparador físico, passou séries para a gente, onde a gente tinha que ir para um ambiente assim, né? Fazer, se não tivesse um espacinho em casa, tivesse um ambiente assim que tivesse um espaço para a gente, não de tão grande, mas que a gente pudesse estar ali fazendo um exercício, sabe? E eu acho que me ajudou bastante a me encontrar como atleta e almejar algo profissional mesmo, que é o que eu tenho levado na risca até hoje. Acho que essa pandemia me ajudou, porque eu costumo dizer também que eu nunca treinei tanto na minha vida, eu nunca estive tanto focada como eu tenho sido, assim, hoje, depois da pandemia, assim, durante. Eu vou falar que o pessoal que tá ouvindo talvez não tenha ideia de como é o seu corpo. A gente tava falando antes, né, Carol? O foco realmente define. Menina do céu, viu? A Paula tá querendo falar na classe, mas eu vou falar o português claro e direto. Cara, a Mona simplesmente tem o abdômen mais trincado de toda a LBF, gente. É uma barra de chocolate ali na barriga dela. Que no caso a gente come a barra de chocolate e ela não, né? Porque, pelo amor de Deus. Sem condições. Poxa, então tá valendo meu suor. Obrigado, meu Deus.
valendo demais. Então é isso, tirar algo positivo dentro de uma situação tão ruim, né? Tão negativa para todo mundo. E no episódio passado a gente conversou com a Ju a respeito do fato de muitas mulheres terem que, além de jogar, trabalhar para complementar a renda. A gente citou a Candace Parker, que quando não joga na WNBA, ela é uma analista da TNT. A gente sabe que ser mulher é uma luta diária, dentro e fora de quadra, e ainda mais no meio esportivo, que é ainda, infelizmente, muito machista. Mas é um reflexo da nossa sociedade que é racista, machista, homofóbica, muito desigual. Os dados de violência contra a mulher, eles são muito preocupantes. Segundo uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada em junho desse ano, 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo de violência no último ano no Brasil, seja violência física, psicológica, sexual, né? A gente tem tido casos ontem na Liga de Futebol Americana de um técnico que foi acusado de violência sexual e psicológica, um ex-tenista brasileiro também, que a ex-mulher dele está acusando ele de violência. Todo dia é alguma informação diferente a respeito de violência contra a mulher. E a gente sabe que essas violências, elas atingem ainda mais gravemente mulheres negras. Então, desculpa o assunto sensível, mas a gente queria saber se você já sofreu algum tipo de violência, pode ser dentro de quadra, fora de quadra. A gente sabe muito bem também como é que dentro do esporte é um meio muito machista, você pode ter sofrido algum outro tipo de situação bastante desconfortável. E como é que você vê esse ambiente do esporte para as mulheres? Poxa, eu acho que por eu ter esse meu jeito, né, meio bruto, sabe? Porque quem não me conhece mesmo, acho que as pessoas, assim, depois que me conhecem, falam: nossa, você é totalmente diferente, que eu tinha até medo de falar com você, que você anda com a cara fechada, meio amarrenta. Eu acho que por causa disso, acho que nunca aconteceu nada, graças a Deus, comigo, desse tipo, assim, de abuso, de alguma coisa assim do tipo. Graças a Deus, meninas. Nunca aconteceu nada assim comigo, não. De verdade. Nem dentro, nem fora da quadra. Que bom, pelo menos isso, né? Graças a Deus. Mas como você vê, assim, esse ambiente do esporte para as outras mulheres que talvez, assim, tenham tido, entre aspas, menos sorte que você? Não sei se você... Pode falar. Eu acho que eu não consigo nem falar sobre. Porque eu já fico indignada, já fico revoltada mesmo e... Sei lá, eu sou uma pessoa meia doida assim, Carol, mas não sei nem falar, mas eu fico sensibilizada demais. Só que meu sentimento é de raiva mesmo, sei lá. Não consigo falar sobre isso, não. Acho que a Mayara tá tentando não extrapolar, né? Porque é um assunto muito delicado, assim, que na realidade a nossa vontade seria de agredir mesmo a pessoa que faz uma coisa Entendeu? dessa, né? Sim, Entendeu? com certeza. Eu não tenho palavras formais pra estar me expressando, sabe? Palavras formais, gostei. Amei, A gente vou entendeu. adotar super. A partir do momento agora que eu tiver que me expressar de uma forma que eu não puder dar um soco na cara da pessoa e falar: não tenho palavras formais, entendeu? Pra lhe dizer o que eu gostaria de falar. Mas fica aí no ar, no seu coração, pra você absorver o que eu quero lhe dizer, tá bom, lindo? Entendeu. Isso aí. Mas Quem sabe assim... ter um pinga é letra. Bom, outro ponto que a gente toca muito aqui é nessa parte mais profissional dos atletas, né? Hoje os atletas não são vistos como meramente profissionais, né? Mas como cidadãos dotados de consciência política que exercem um papel fundamental na sociedade. Porque, pasmem, esporte e política anda lado a lado, gente. É tudo abraçadinho ali, entendeu? Porque o esporte, ele é político. A gente, inclusive, já falou isso no episódio da Júlia. Os atletas têm muito esse poder de usar a voz, né, como plataforma para exercer uma influência positiva, às vezes negativa, e se posicionar sobre assuntos essenciais, como os que a gente já falou anteriormente: racismo, machismo, homofobia. Muito tem se questionado o papel dos atletas, né? Uma vez que nos Estados Unidos a gente vê vários atletas, tanto da NBA quanto da WNBA, a gente bate muito nesse ponto. As atletas da WNBA foram responsáveis pela eleição de um senador negro em Atlanta, no estado da Geórgia, né? O que fez com que a maior parte do Senado pudesse tender para o lado democrático, devido ter a mesma quantidade de cadeiras e o desempate ser feito pela vice-presidenta, pela Kamala.
Então, todo esse posicionamento dos atletas lá fora, ele acontece, né? Ele é bem firme, ele é bem marcado. A gente já teve vários posicionamentos relacionados à vacina, né? De forma positiva e muito negativa também. Alguns atletas tentam manter isso de forma privada, com até algumas teorias um pouco conspiratórias. E a gente vê o quanto isso acaba sendo nocivo, né? E coloca em risco a vida de muitas pessoas. A NBA, por exemplo, estabeleceu certas punições para os atletas que não se vacinarem, como, por exemplo, muita multa, pelos jogos que não disputarem, mas também não parece ter causado uma dor no bolso deles, né? Já que essas multas são irrisórias perto do que eles ganham. Em sua opinião, assim, esse posicionamento, a falta deles, é normal? Qual é o papel do atleta hoje? Normal não é, né? Porque por eles estarem lá no país do basquete, eles poderiam se posicionar bem mais, né? E pelo que eu tenho visto, eles têm se posicionado por coisas assim, poxa, absurdas, né? Como eu falei no início do vídeo, meninas, eu venho de uma comunidade, né? Onde esse quesito de política, de esses assuntos assim, eu realmente fechei meus olhos, meus ouvidos e minha boca, sabe? Eu acho que me falta conhecimento mesmo, mas por falta de interesse mesmo, sabe? Porque eu não me fala de político, de governante, de presidente. Eu não consigo acreditar, não consigo, sei lá, não consigo falar, não consigo conversar sobre. Eu sempre fujo de conversa de político, porque é uma coisa que eu desacredito, sabe? Principalmente porque eles não chegam lá, né? Não chegam lá mesmo. 4 em 4 anos a gente vê muita coisa acontecendo, muitas promessas, mas esse trabalho, esses políticos não chegam lá. Quando a gente fala lá nas comunidades, as pessoas que não têm acesso, sabe? Então, eu entendo totalmente o que você está falando. Eu acho, inclusive, muito importante tocar nesse assunto, porque a gente nunca falou disso, não chega lá, né? A política não chega, não dá auxílio, não dá um subsídio, não dá um alicerce para as pessoas da comunidade. Não dá nada. Então, a gente só vê essa cobrança e essa aproximação nesses momentos de ciclo político que a gente precisa dos votos, né? Mas na hora do voto mesmo não chega, né? Inclusive na pandemia, quantas e quantas famílias já tinham problemas relacionados ao saneamento básico, à falta de água? Como que essas famílias ficaram, né? Relacionado a uma pandemia que bate em cima justamente do quê? De você precisar se higienizar corretamente. Poxa, de verdade, cara. Eu sou uma pessoa que se eu me expressar, acho que eu vou até ser interpretado errado. Mas só quem vive lá mesmo que sabe o que passa, que eles realmente só vão lá na época de eleição, prometem mundos e fundos, prometem projetos para as crianças, vão lá, pintam quadras, põem lá puseram aro de basquete, prometeram um montão de coisa, ganharam o voto de grande parte da comunidade e depois não desenvolveram nada. Tem prédios lá que até agora não terminaram, sabe? São coisas assim que só quem sabe, entendeu? E são coisas que revoltantes mesmo. E eu sei que eu tenho sou até cabeça dura, né? Por não querer saber, não querer buscar esse conhecimento, porque eu sei que é de extrema importância para o meu posicionamento, tanto como pessoal, né? Perante a sociedade, e quanto profissional, para eu ter uma voz assim, mas acho que é algo que eu nunca vou conseguir, sei lá, falar. Eu acho que nem a Carol falou, assim, totalmente compreensível o que você está falando, mas quem sabe algum dia, não sei quando, né, que o cenário é ruim, mas algum dia possa mudar, mas tem um sentido por trás e não é só você que se sente assim, com certeza. Agora que a gente passou por vários tópicos mais pesados, pode respirar, tá? O principal passou. Agora a gente vai para uma parte que é um pouco mais leve e no final vai ficar um pouco complicado para você, eu tenho certeza. Vamos começar com uma perguntinha de curiosidade. Para qual time você torce?
Aí pode ser WNBA, NBA, o que você quiser. E se você sonha assim em jogar com alguma jogadora? Bem, eu não tenho um time específico assim, né? Mas eu gosto bastante do Golden State, né? Pelo menino lá que... Aquele jovem abençoado, né? Rei das bolas de 3. Jovem abençoado. Desde quando ele chegou lá, eu me apaixonei, assim, pelo desenvolvimento. Qualquer peça que bota ali com ele consegue. Não teve depois daquele trio, né? Ele, o Damon Green, esqueci o nome do branquinho. O Klay Thompson, né? Isso, minha garota, isso aí. Não conseguiram mais, assim, depois deles não conseguiram mais títulos, mas eu gosto bastante deles, assim. Da W eu não acompanho muito, não. Eu tenho assistido mais as semis com a Rai, agora. Até ontem a gente estava assistindo junto. Mas tô gostando do Chicago. Acho que eu sou Chicago. Eu gostei também, tô gostando de Chicago. E você sonha assim em jogar com alguma jogadora? Uma jogadora que eu sonho jogar é com a Clarissa, né? E com como é o nome? A Karine, que jogou lá em Blumenau. Dizem que ela é uma armadora super inteligente. Falei já duas, né? Vou falar uma terceira, a Babi também, do Veracruz. Dizem que ela também, todos teriam que ter uma oportunidade ali de jogar com ela, pela inteligência dela com o jogo, né? E é o que eu tenho mais me interessado para também melhorar o meu poder, assim, tanto defensivo como ofensivo. Essa inteligência do jogo, essa dinâmica, sabe? Essa criatividade, esse imprevisto, sabe? Dentro, claro, da coletividade. Mas acho que são 3 pessoas assim que eu gostaria de trabalhar. Kaká que é marrentíssima, viu? Ia dar muito certo. Kaká é excelente. Inclusive, nosso primeiro episódio foi com Kaká, né, Paola? E foi um baita de um episódio, né? Ela Sim. é muito, muito sem filtro também, então acho que daria muito Amo. certo. Então. Qual a coisa que você mais gosta de fazer na vida, tirando, obviamente, o basquete e a academia? Eu vou tirar esses dois, porque não dá pra... Poxa. Não dá. Boa, Carol. Então ficar com a minha mãe, né? Porque depois que éramos nós 3, né? Depois que eu perdi minha vozinha, eu entendi que a gente tem que aproveitar cada vez mais. Então, acho que aí tirando essas 2 coisas. Claro que minha mãe é a primeira, né? Mas eu falaria o basquete, né? A gente tá falando sobre basquete. Mas ficar com a minha mãe, porque eu tenho ficado muito distante dela, né? Nesse processo que eu tenho abraçado de vez a minha evolução, né? Como atleta. E ficar com a minha mãe mesmo. Ficar juntinho dela, abraçando ela, cheirando ela o tempo inteiro. Acho que é isso. Gostei da resposta e gostei que a Carol foi muito esperta na pergunta quando ela tirou a academia, que senão você já ia falar academia, então segura aí esse seu foco até o final. E você que já visitou tantos lugares, né? Tem assim ainda algum lugar que você tem muita vontade de visitar? Poxa, tem Estados Unidos. Quero ir nos Estados Unidos, pode ser qualquer cidade. Poxa, mas eu quero estar lá, sabe? Quero ver essa cultura do nosso esporte. Esse país, Bom, a gente já trouxe vários outros atletas do LSB, né? A Rai, a Júlia, a Ju. E todas disseram que você come palhacitos, né? No LSB. E não tem como não ficar perto de você e rir, sem rir, sabe? Só que elas não quiseram contar nenhuma história comprometedora. Eu não sei o que é isso, que a pessoa vem e não conta história comprometedora, sendo que a gente quer história comprometedora. Brigo por elas. Não pode. E agora que você, que é a cabeça do negócio, tá aqui, a gente quer saber alguma história comprometedora. Mas minha não, né? Não. Mas Do que você quiser contar, quem você quiser expor. Pode ser uma das 3, pode ser as 3, o que você quiser falar. Não, então eu vou manter, né, a nossa lealdade. Não vou expor, mas vou contar uma situação assim que, poxa,
acho que foi a situação mais engraçada que já aconteceu comigo dentro de uma quadra. Porque foi uma reunião, né, onde o nosso presidente reuniu, né, toda a comissão técnica e nós atletas para falar sobre o Sul-Americano, né, porque tinha sido suspenso pela segunda vez. Aí eles reuniram todo mundo ali no meio da quadra. Foi no final do treino, né? Algumas meninas sentaram, outras ficaram em pé, eu fiquei em pé, né? Nazinha assim do meu lado. E tá bom. Daqui a pouco, poxa, nosso presidente falando super sério, né? E a gente, poxa, prestando atenção nele. Caramba! Daqui a pouco, quando a gente se deu assim por si, pô, aquele barulhinho meio preso, sabe? Aquele... Falei, eu parei assim, eu olhei pro lado, falei, não é possível. Caraca, a Lorena é uma pessoa que ela não consegue disfarçar, ela não consegue engolir o riso. Caraca, ela começou a rir assim, e o nosso presidente falando que eles não ouviram, né? Mas eu ouvi, a Lorena ouviu, que a Lorena estava do lado da pessoa, não vou falar minha companheira. A Nazinha também ouviu, e teve umas meninas assim que estavam também do lado que ouviu. Caraca, e a gente segurando o riso, nosso presidente falando, e a Lorena era a única que estava abaixando assim, né, para rir. Quando ele deu um passo para frente, poxa, e perguntou para a Lorena, algum problema, Lorena? Aí a Lorena, não, nenhum, não sei o quê. Poxa, ele voltou para trás, continuou falando, e caramba, e aquele momento ali a gente segurando o riso e todo mundo querendo rir. E a pessoa que fez com a cara mais cínica do mundo, durinha, não olhava nem para um lado nem para o outro. Serinha, eu falei, gente, quem foi? E eu ali comigo, né, que eu sou a palhaça, eu, gente, quem foi? Eu olhava para um, olhava para outro, e todo mundo segurando o riso, eu, gente, quem foi? Aí eu apontei para a Lorena falou alto, não fui eu, não, não sei o que. Eu falei, quem foi, gente? Caraca, só Jesus. Depois disso, a gente descobriu, não, né? Todo mundo na hora percebeu, porque a pessoa ficou mais séria possível, ela é a única que estava serinha, prestando atenção no nosso presidente, o restante do grupo já estava querendo rir, todo mundo segurando a boca, com a boquinha tremendo. Caraca, mas a situação foi a mais engraçada. Depois que a gente saiu ali daquele momento, poxa, caraca, pessoa, você fez isso? Pô, a pessoa começou a rir, a gente se jogava no chão. Eu falei, gente, por quê, cara? Aí ela falando depois, porque ela estava segurando tanto, que depois que ela falou que passou à vontade, né, que ela estava sentada, ela falou que passou à vontade, quando ela relaxou, ela falou que o Pedro traiu ela. Ela falou, poxa, o Pedro me traiu, cara. Saiu do nada. Eu falei, gente, que isso, cara. Mas assim, foi a situação mais engraçada que a gente teve ali. De verdade. Nunca mais vou esquecer nenhuma delas. A Júlia Chimal sabe, a Júlia ria, a Júlia ficou vermelha. Poxa, muito engraçado, cara. Meu Deus, eu tô aqui imaginando a cena, a reunião com o presidente. E com a peidona, né, no caso. Meu Deus, nossa, eu não ia aguentar, não. Nossa, se eu, Carol, a gente tivesse lá, a gente tava demitida. Poxa, imagina eu que sou a palhaça aguentando isso. Me contorcendo pra não rir. Eu acho que a Paola ia, sei lá, mano, a Paola ia ficar... Não ia ser mais nem da cor da parede dela que é roda. Ela ia ficar roxa de tanto que ela ia rir, ia se quebrar no chão. É capaz da coitada se urinar, do jeito que Paola é. Eu não ia aguentar, eu juro, eu fiquei até tensa aqui, porque que situação horrorosa. Não foi horrível, cara, mas tipo assim, foi muito engraçado, porque ele tava falando sobre um assunto muito sério. E foi do nada, cara. Poxa, só Jesus. Nem eu acreditei que isso tinha acontecido. Que bom que a gente sabe que vocês têm foco pra segurar o riso e que quem, né, soltou o rojão ali é uma boa de uma atriz, né, que segurou o negócio bem. Porque eu falo pra ela, até hoje eu sou espantada com o domínio dela pra não rir, pra disfarçar, sabe? Porque Jesus vai ajudar ela no futuro. Caraca. Gostamos. Que bom que você que veio, enfim, pra contar alguma história, né? Que as outras ficavam só em cima do muro. Então agora foi uma baita de uma história e realmente a gente confirmou que você é uma palhaça, assim como eu e a Carol. E que se nós três estivéssemos juntas, daria muito ruim. Você entendeu, né? Daria muito ruim. Muito ruim, mas seria muito bom. Ia rolar no chão de rir. Mas ia ser muito bom, que a gente precisa rir. E a nossa última perguntinha da sessão de curiosidades é: qual é o teu maior sonho na vida? O maior sonho?
Meu maior sonho é... Tenho tantos grandes sonhos, mas... Mas o meu maior sonho é jogar uma Euroliga, uma WNBA. Mas o meu maior sonho, então, é jogar uma Euroliga. Vou falar esse. Bom sonho, hein, Paola? É, legal que ela começou com W, mas foi pra Euroliga. A Euroliga também é muito forte. Mas Gostei. a gente liga mesmo. Agora a gente vai para uma parte mais tranquila, ou não, a gente, para mim, são os maiores desafios, né? Que é a hora da verdade. Você vai ter que escolher cinco itens, quase que não sai, ó, o negócio travou. 5 itens ou pessoas sem as quais você não vive sem e que definem quem é Maiara, a comedora de palhacitos. Então, vou falar pessoas, porque eu não sou uma pessoa assim, apegada a algo, sou material assim, ou item. Mas minha mãe também é outra palhaça. A minha avó, né? Que Deus a tenha lá no céu. Meu irmãozão, né? E meus 2 sobrinhos, acho que são meus pilares, são minha base. Ixi, Carol, ela foi a mais rápida. Passou com nota 10 essa prova. Teve nem graça, né? É, ela veio muito preparada, que isso, está realmente muito foco. É Não. porque você falou pessoa, porque você já ia falar academia. Pior que não dá pra falar lá chocolate nem comida, né, Carol? Ela não vai falar, porque o foco aqui é... Demais, né, querida? Não dá. Disciplina. É, gostamos. Vamos ver agora, então, o último desafio, se você vai passar tão bem assim, que esse realmente é muito complicado. Todo mundo que passa por aqui, NBB, LBF das Minas, escolhe uma música, a mais importante, a que mais escuta no momento, a que mais gosta, a que mais tem significado, porque a Carol criou uma playlist, e aí estão lá as músicas de todo mundo. Já tem Emicida, já teve pagode, sertanejo, Legião Urbana. Então, para você, qual vai ser a música que você vai escolher? Vou escolher... Caramba. Tá vendo? Mas não desista do Felp 22. Essa é uma música que me representa bastante. Eu acho que eu tenho trabalhado duro para que ela me represente. Não desista de quem? Felp 22. Gente, não tô achando. Spotify, você me prometeu. Cacife Clandestino. Põe. Aí Ele sim. Ele é um artista que saiu da minha comunidade também. Ah, que legal. Ah, você foi muito bem nos 2 desafios, viu? Realmente quebrou nossas pernas aqui. Foi nota 10 nos 2. Foi a melhor. Foi muito rápido, hein? Foi demais. Tá muito Meio preparada. treinada. Afinal, ela viu de treino, né, Carol? Ela é hashtag treinada, tá pago. Se não postar, não cresce. Opa! Esse é o filtro da Maiara. Bom, já que Paola já tava fazendo gracinha também, né? Que Paola comeu palhacitos. Queria que Paola fizesse as observações, considerações finais dela. E depois você e mais já pegasse o gancho e fizesse as suas considerações finais. Pior que eu senti que a gente tá num debate político aqui. Ela falando de considerações finais. Vou fazer minhas considerações, né? Consideração Vai, final. Vai, Paola, prefeita. Vou indo, prefeita, volta na gente. Queria dizer que a Maiara se saiu muito bem. Foi a que melhor se saiu nos desafios. Escolheu muito rápido. Ela tava um pouco nervosa, mas ela foi incrível. Respondeu tudo com muita maestria, porque falou do coração. E foi um episódio muito bom. Agradecer você por ter vindo participar com a gente. Espero que você tenha gostado, tenha achado essa experiência boa. E queria dizer que um dia, quando nos encontrarmos, eu, Carol e você, acho que realmente vai dar muito ruim, assim, a gente não vai poder estar num lugar público. Teria que ser num lugar escondido, porque não dá certo, não ia prestar esse negócio. Então, só se for de máscara e boné. Só se for de máscara e boné, que acho que de máscara, né? Vai dar, né? Dá pra disfarçar. Então, pra disfarçar, então, te agradecer por ter vindo e, como sempre, agradecer a Carol pela parceria de sempre, apesar dela me amar tanto que ela tem uns 50 apelidos pra mim. Eu que agradeço a vocês, né, pelo espaço, pela oportunidade de estar falando, de estar me posicionando, das pessoas estarem me ouvindo. E quero dizer que eu não sou esse carrasco todo que as pessoas pensam, né? Sim, tem o meu jeito bruto, tem o meu jeito marrento, mas é só postura, gente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa
que me considero uma pessoa de bom coração e sou uma pessoa que sou para somar mesmo, sou de ajudar, e eu tenho uma fé em Deus muito grande, e eu sinto pelo próximo, eu me sensibilizo pelo próximo, eu quero ajudar. Claro que eu tenho minhas falhas, tenho meus erros, né, tenho meus pecados, mas eu acredito que eu me esforço para fazer muito mais coisas boas do que as coisas ruins, né? E quero que se um dia pedir aqui, se um dia eu magoei ou ofendi ou sei lá, pus alguém para baixo ou sei lá, de alguma forma, né? Peço perdão aí, porque foi tipo, não sei, de repente quando eu tenho essa como é que eu posso dizer? Quando eu sinto que eu fiz, eu chego e peço desculpa, sabe? Só que eu ainda tenho um jeito muito bruto e às vezes eu não consigo ainda controlar minhas emoções, sabe? Então é isso. Agradeço vocês, meninas, pelo, né? Mais uma vez aí, pelo espaço. E é isso. Continuidade. Queria dizer que Maiara é ótima, não tem nada de bruta. Comedora de palhacetes, entendeu? Muito ótima. Não tem nada, né, Paola? Não tem nada dessa conversinha aí, não. Pelo amor de Deus, sai fora. Como Nada que escuta isso aqui vai achar que ela é bruta? A menina é o máximo, pelo amor de Deus. Isso aí é teoria da conspiração dos inimigos, tá? A opinião Poxa, dessas obrigado. pessoas a gente não ouve, a gente só caga Ignora. mole. Poxa, ganhei 2 amigas, obrigado. Poxa, Exatamente. defendendo. Queria agradecer a quem ouviu o episódio até aqui, dizer para seguir a gente nas plataformas de podcast, né, para apoiar o nosso trampo. E é isso, pessoal. A LBF das Minas volta semana que vem. Até a próxima. Beijo.